Olá, amigos do podcast do Gente que Fala. Mais uma sexta-feira, mais um programa cultural que a gente fica muito feliz, né? Espera bastante a semana toda para receber esses convidados super incríveis. E isso, eu estava brincando até nos bastidores com esse convidado, perguntando para ele que hora que ele dorme, porque é tanta coisa que ele faz, com essa carinha de 15 anos que ele tem aqui, gente. Eu tô falando, eu já vou cumprimentá-lo, depois eu falo dele. Jean William, seja bem-vindo. Muito obrigado, sempre um prazer estar aqui junto com vocês. Que legal, que bacana. Jean, eu tava falando, brincando, né, que hora que você dorme, porque olha, gente, ele é formado em música pela Escola de Comunicações e Artes da USP, é isso, né? Sim. Cantor lírico, maravilhoso, diga de passagem, tenor, rapaz do céu, é voz que não acaba mais. E ele estudou com uma referência na Itália, em Milão, a Luciana Serra, que é diretora do Teatro alla Scala, é isso? Foi diretora da Academia do Teatro alla Scala, exatamente. Que legal, então imagina estudar com uma referência. Sim, com uma pessoa que é a história viva da ópera, né? Poxa vida, que bacana. Diretor artístico também, ele é. E ator, a gente vai entender por que eu tô falando ator, um cantor aqui com tanta história, mas é ator também. E agora acabei de descobrir, conversando com ele, que ele vai ser produtor também desse projeto. Sim, exatamente. Eu vou começar rapidinho só nessa parte, porque a gente continua falando de você. Produtor artístico é um pouquinho distante do seu dia a dia de formação, de atuação. Como que é isso? Como que é receber o convite da Ariane Porto? Aliás, um beijão para a Ariane, maravilhosa. Eu na verdade estou mais no executivo do que no artístico, viu? Estou mais para empresário, trabalhando aí na captação desse projeto, fazendo a conexão entre algumas instituições e a nossa produtora Renata Súnega junto com a Ariane. Então, o convite para o filme veio primeiro como ator, mas eu sempre tive essa veia, né, empresarial, sempre fui muito conectado com as pessoas, sempre fui empreendedor desde criança. Acho que sim, um pouco empreendedor, então eu ia dizer um grande curioso, mas então aí acabou que a gente fazendo esse acordo de participar de todas as maneiras da produção. Eu te falei que é empreendedor desde criança porque quero conhecer um pouquinho você, pode ser? A gente vai mostrar aos nossos ouvintes, telespectadores e internautas que nós estamos aqui na TV aberta todos os dias das 17 às 18 horas, né, das 5 às 6, com um programa no ar, e sexta-feira a gente traz essa área cultural para bater papo com a gente na AltV, a TV da internet, e nas nossas redes sociais também. Então, para a nossa galera aqui, vou perguntar a sua rede primeiro, vai. Bom, minhas redes sociais, @tenor Jean William, com M no final. Jean William, sem nada no meio do Jean William. Tá? Tenor Jean William. Fácil, não tem nem como errar. Se jogar no Google, vocês vão ver várias páginas sobre isso, né, Jean? Você nasceu numa cidadezinha do interior de São Paulo, é isso? Eu cresci numa cidade do interior de São Paulo, nasci em Sertãozinho e cresci em Barrinha. Que é a região de Ribeirão, Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto. Que legal. Tem aí, Gui, um aí pra gente mostrar pro pessoal lá, a cidade lá. Você nasceu Sertãozinho e ficou pouco, só nasceu e foi pra... Na verdade o que acontece, muitas cidades ali da região do interior de Ribeirão Preto, né, de São Paulo, são cidades que acabam não tem um hospital, uma maternidade, então muita gente vai para Ribeirão ou para Sertãozinho, que são cidades que têm uma estrutura um pouco maior para os filhos nascerem, para o acompanhamento médico de algum tratamento um pouco mais específico. Então, foi nessa função, assim. É igual São Paulo, né? Porque tem São Paulo e tem a região metropolitana, exato, não é isso? Exatamente. Que legal. Barrinha é perto de Ribeirão? Barrinha é perto, a 20 quilômetros de Ribeirão Preto. Então é um pulinho, como diria o mineiro, já né? é a grande Ribeirão, praticamente. Aí você conhece a cidade aqui. Olha aí. E esse garoto aí, você conhece também? Coisa boa, quanto tempo. Parece que foi ontem. Como foi essa infância lá em Barrinha, Jean? Olha, eu diria que foi uma infância muito bonita. Sempre quando eu falo da minha infância, a primeira imagem que eu tenho são duas. A primeira é meu avô. Minha família inteira, Joaquim, obviamente. Né? A gente vai falar dele. Sim, mas o meu avô Joaquim com violão é sem dúvida a maior referência da minha infância. E a segunda referência sou eu em cima do telhado. Como é que é? Sempre em cima do telhado. Eu tinha o hábito de cantar no fundo de casa, tinha uma área que tinha uma laje. Então eu subia em cima dessa laje onde ficava a caixa d'água ali e cantava. E Barrinha, como você pode ver o céu, você pode ver, tá sempre lindo, nas fotos, né? um céu muito azul, muito iluminado, é uma cidade que dá pra ver muito verde. Sim. Então eu cantava para o horizonte. Ela é muito plana, né? Então é bem legal por isso. Cantava olhando pro horizonte, lá no fundo tem um rio, então às vezes a cheia do rio.
Enfim, e cantava sonhando, Pergunta assim. difícil agora pro Jean, então. Que música você cantava? Cara, eu lembro. Sério? Olha, eu ia lembro. pegá-lo, não teve jeito. Não, eu lembro porque é uma música que eu aprendi com uma professora que chamava Ana Januário. Gente, que memória. E essa música é a música do Gonzaguinha, que chamava Ontem um menino que brincava me falou, hoje é a semente do amanhã. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Sim, Então é muito simbólico quando Esse eu me menino lembro. não aqueceu nada, gente. Tô tomando uma aguinha só aqui. Olha a voz desse rapaz. Que incrível. Que legal. Então, e você subia, cantava, então vem isso, vem a memória. Cantava isso, cantava música da igreja, porque eu cresci na igreja católica. Mas essa música especificamente era um hino, assim, que eu repetia como um mantra por muito tempo. E os vizinhos? Todo mundo ouvia. Ah, sim, tinha os prós e os contras, né? Sério? Tinha uma vizinha que infelizmente já faleceu, que era a Célia, que era a inspetora da escola que eu estudava, né? Então, ela às vezes trabalhava até muito tarde, então o período da manhã, às vezes ela queria dormir no final de semana. E eu no sábado, às 9 da manhã, tava lá já cantando, aí ela abria, Jean, canta mais baixo. Mas depois era uma grande brincadeira. Claro. Desce daí, menino, né? Que gostoso, né? Você comentou já né, que teu avô tem uma importância na sua vida muito grande, né? Você foi criado por eles, é isso, Jean? Fui criado pelos meus avós maternos. Os meus pais se separaram quando eu ainda era muito criancinha e perdi completamente o contato com meu pai. A minha mãe voltou para casa dos pais dela, que são os meus avós, e ali eu comecei a conviver e depois minha mãe acabou casando novamente e fiquei com os meus avós, assim. E foi a melhor coisa que aconteceu, porque... Pai educa, pai e mãe educa, avô estraga, né? Avô estraga. Foi assim que o seu Joaquim também? No meu caso, acho que ele melhorou. Muito, né? Gente, olha aí, né? Que legal. A gente tem aqui, 3, Gui, que daí acho que mostra um pouquinho lá do seu Joaquim. Como que chama sua avó? Minha avó chama Iraci. Iraci, que legal. Seu Joaquim é Dona Iraci. Olha aí, aqui é o dia da minha formatura da faculdade. Foi ontem. Olha a carinha dele igual, gente. Aqui, mostra aqui. Aqui, alguma matéria para televisão que a gente fez. Me lembro, eu gravei uma matéria em Nova York, a primeira vez que eu fui cantar em Nova York. E aí depois, quando eu voltei de Nova York, a gente foi para casa dos meus avós para fazer essa comparação, né, assim, de onde saiu para onde foi e tal. Que legal. E aqui a inauguração desse teatro que leva meu nome. Esse eu quero falar depois, quero saber dessa alegria. Olha o rostinho dos seus avós ali, né? Estão todos orgulhosos, porque realmente tem um reconhecimento, né, Jean? Sim, é emocionante olhar essas fotos. Que gostoso, né? Bom, foi nesse período, você falou que teu avô tocava, né? Sim. Depois eu quero saber, ele tocava alguns instrumentos de corda, não é isso? Mas foi dessa veia do teu avô, começou a cantar? Como que surgiu a música na vida do Jean? A música surgiu dentro de casa mesmo, assim. O meu avô, ainda vivo hoje, com 92 anos, lúcido e em plena atividade. Lá em Barrinha. Em Barrinha. Tá lá. Sim, tocando violão na igreja e tudo. Olha, que legal. A gente cresceu ouvindo ele tocar violão todos os dias. Voltava da roça, violão. Final de semana, as companhias de folias de reis, à madrugada os foliões entravam em casa para abençoar a casa. Então, desde que eu me lembro, a música tá na minha vida, assim. E aí, a minha mãe me diz que quando tinha... Eu não sei qual música é essa, eu não lembro mesmo. Mas quando eu era muito, muito pequeno, eu cantava os temas da novela Roque Santeiro. Sim, novela da TV Globo, né? Do 1980 e alguma coisa, eu acho, sim, né? 87, 88, não sei exatamente... E então, foram as primeiras memórias que a minha mãe tem de me ouvir cantar. Você era ouvia na TV e cantava. Caramba, reproduzia. A gente reproduzia tipo música. de berço, assim. Ok. Sim, maravilha. Vamos lá, gente. O seu avô, pelo que a gente lê um pouquinho do material dele, ele era autodidata em violão? Que história é essa? Um autodidata. Violão, violino, acordeon, é isso? Teclado, piano, tudo que você dá de instrumento musical para ele, ele tira som, ele faz som musical. Obviamente que precisava de um aprimoramento, mas o violão ele é realmente mestre, assim, toca, é canhoto, nunca inverteu as cordas, desenvolveu um método próprio, aquelas coisas de gente que na verdade... relembra, né? Não é nem que ele aprende, ele relembra, assim, vem de uma memória cósmica, eu diria, meu avô.
E que ele de ouvir a música, então, ele já conseguia transmitir para o instrumento? Sim, e compunha, tem muitas coisas. Eu lembro que eu dei pro meu avô, alguns anos atrás, um gravador, assim, e algumas músicas que ele tocava, eu falava, mas de quem? Ele falou, essa música é minha, eu que compus, assim. Então ele tinha essa coisa de ser um ser criativo, pulsante, né? Caramba, que legal, gente, né? E você, obviamente, cantava muito com ele. Sim. Né? Depois a gente vai um pouquinho falar das missas também, que você tocou com ele na missa. Cara, deve ser uma emoção a cada vez que você participava, né? Ter ali teu avô o tempo todo do lado. Sim, sim. E qual música... vai as perguntas difíceis para ele, já no começo do programa. Né? Deixa sempre o final, mas não tem jeito. Quais músicas vocês gostavam de cantar juntos? Eu imagino que várias, mas você lembra de alguma? O hino nacional brasileiro. Sério? Sim, porque eu sou da época, quando eu estava na pré-escola, existia a cartilha. Sim. E aí no final do livro sempre tinha o hino nacional brasileiro. Sim, verdade. E aí, então, eu cantava muito. Meu avô adora o hino nacional, tocar o hino nacional. Então, eu cantava muito o hino nacional com meu avô. E cantava, obviamente, músicas da igreja, como, por exemplo, Louvando a Maria, larara, ave, ave, ave Maria, ave, ave. Enfim, essas músicas, assim. E ele te acompanhava? Ele me acompanhava. E ele canta também? Canta, faz segunda voz, cantava Nesta longa estrada da vida. Ele fazia a segunda voz, Que gostoso, né? Quantos anos você tinha quando você foi pra missa, lá tocar, participar? É uma história cronológica, a gente está te conhecendo. Eu desde já criancinha, tipo 5, 6 anos de idade, eu já ia com o meu avô, ainda não cantava no microfone, mas cantava ali, junto com o pessoal, assim. E cantar com o microfone na mão, que eu me lembro mesmo, assim, como, digamos, um solo, foi num presépio ao vivo, eu devia ter uns 7, 8 anos aí já. Você fez um solo já no Aí presépio, eu cantava aquela música Então é Natal. Puxa, enfim. que legal, que legal. Gente, olha, vocês estão vendo essa pessoa incrível já, a gente já é fã desse sorriso, dessa gentileza e dessa voz, mas essa voz, esse tenor, esse cantor lírico, na sua adolescência foi vocalista de uma banda de rock, gente. Combina, Gia, que história é essa? Pois é, cantava rock. Como bom adolescente, montei com os meus amigos essa banda, a gente tocava nos bares em troca de lanche e Coca-Cola. A verdade era essa, sim. Era o famoso X-músico. Olha, boa analogia. Boa analogia X-músico, Mas a gente se divertia, assim. Claro, então, nunca tivemos uma pretensão profissional. Era realmente um hobby gostoso e, enfim... Era um pop rock brasileiro, é uma coisa assim? Como que era? Cantava Legião Urbana, cantava Capital Inicial, cantava Cássia Eller. Sim. E também cantava algumas coisas internacionais, assim, de Purple, John Bon Jovi, e sempre nesse caminho. Sempre, assim. Que gostoso. Mas, gente, olha, sabendo que o futuro dele já seria isso, eu imagino que você já sabia que você queria música na vida nessa época? Olha, eu sabia que a música estaria na minha vida para sempre, mas eu, sendo muito honesto, eu não imaginei que eu seria profissional. Eu achava que eu ia fazer outra coisa da vida. O que eu não sei, provavelmente, olhando com muita sinceridade, meu avô era cortador de cana, meu padrasto era pedreiro. Então eu falei, ou eu vou trabalhar num supermercado, ou eu vou trabalhar como assistente do meu padrasto. Seria mais ou menos a analogia dentro da minha realidade, né, que eu vivia, assim, é o que eu previa. E obviamente a música seria um caminho para tocar no bar, para tocar nas festinhas, assim. E no final, sabendo, né, então que ele era, né, uma vontade louca, ele participando dessa banda de rock, imagino que foi isso, dessa forma, ele ganhou um concurso, é isso? Você venceu um concurso de música, cujo prêmio, o que era? O prêmio era um curso de música num conservatório. Mas o mais curioso dessa história, que eu sempre gosto de contar, porque assim, eu estudei na escola pública a vida inteira, né? E aí, na época, tinha esse secretário de educação que chamava Gabriel Chalita, Sim, que é meu amigo. Conheço. E o Gabriel inteligentíssimo, por sinal. Montou esses festivais que os adolescentes, estudantes, eles faziam um concurso de música, de teatro, de poesia, etc. Uhum. E aí, obviamente, numa rede enorme, como é a rede de ensino do estado de São Paulo,
eles davam uma medalha. Olha, você ganhou, tá? Algumas pessoas vinham para São Paulo e se apresentavam, mas assim, já era um estímulo. Mas a diretora da minha escola, que chama Rose Amorim, ela quis ir mais além. Ela falou, não, acho que mais do que só dar a medalha, te dar uma apresentação, etc., eu quero te dar um prêmio maior, porque se você ganhou um prêmio como cantora, é porque você tem talento. E aí ela conseguiu, ela foi pessoalmente pedir essa bolsa nesse conservatório de música. O Gabriel, pro Chalito? Não, pro conservatório da cidade. Da própria cidade. Da própria cidade. Você estudou música lá então, lá no interior. Lá em Barrinha, é isso? Isso, lá no interior, em Sertãozinho, de novo, Sertãozinho. Foi em Sertãozinho. Porque a cidade era maior, era onde tinha acesso. Sertãozinho é maior que Barrinha? É maior. Do assunto, ainda bem que você tem um profissional. É maior. Que gostoso. E aí, enfim, o que aconteceu foi isso. E aí, quando eu cheguei na primeira aula de canto, cantando rock, obviamente, com a camiseta preta acho que era do Deep Purple, que eu tava uma camiseta assim. E a professora falou, você canta o quê? Eu falei, canto rock. E ela falou, não entendo nada de rock. Eu falei, a senhora ensina o quê? Ela falou, eu ensino canto lírico. E eu, obviamente, sempre assisti TV, novelas, né, principalmente da Rede Globo, e a abertura das Olimpíadas, então a gente via muito os três tenores, né, a Laura Pausini cantando em italiano, então essa coisa da música italiana era o que eu mais tinha de referência como canto lírico, especificamente. Sim. E aí eu falei, olha... popularizou através do Pavarotti. Do Bocelli, né? O Bocelli é incrível até hoje. Eu tive a oportunidade de ir a alguns shows. É maravilhoso. O menino lá, o Mateu agora o filho, também, né? E aí, assim, eu falei, bom, canto lírico é aquele Pavarotti? Aquele Pavarotti. Ela falou, sim, Pavarotti, eu tinha 14, 15 anos. Não, com uma referência de interior. De TV. Coisa de TV. Ela falou, sim, eu falei, eu sei imitar o Pavarotti. Ela falou, ninguém imita o Pavarotti. Eu falei, eu imito o Pavarotti. Comecei brincando com essa história de cantar o Sole Mio. Obviamente tinha a propaganda do sorvete, dá-me um corneto, dá-me um corneto. E eu cantando ali, brincando. E aí ela falou, olha, como imitador é péssima a sua performance, mas essa é a sua voz. Se você estudar, se preparar, você pode se tornar um cantor lírico como o Pavarotti. E eu achei curioso isso, falei, bom, legal, né, vou aí, comecei então, porque na minha cabeça, como eu te falei, a minha perspectiva profissional era muito pequena não, mas era muito distante de ser um artista. Sim, até porque não é tão fácil, né, entrar no mercado e ter um sucesso. Era distante de me tornar um artista, então assim, era muito pequena essa chance. Então eu falei, bom, talvez seja a chance de eu ficar mais próximo de me profissionalizar. E aí comecei a fazer aulas com essa professora. Ela me deu uma área sacra que chamava Panis Angélicos, do César Franck. Comecei a estudar e aí ela começou a me levar para cantar em formaturas, em Ribeirão Preto, assim, enfim. E eu fui entendendo que aquilo poderia ser um caminho para me tornar um profissional. Até que a diretora, a Rose, lá da escola que eu estudava, queria ouvir, falou, queremos saber o que você está aprendendo e tal. E nesse simpósio de educação para uns 1000 professores, ela pediu para que eu cantasse uma canção e eu levei uma canção do Bocelli, que chamava Conte Partirò. E cantei para esses 1000 professores de uma forma muito curiosa, porque eu tenho 1,65 m, então eu era menor, era um pouco mais baixinho, ainda estava em fase de crescimento. Sim. E era mais magrinho, devia ter aí os 50 quilos, assim, então... Quando eu comecei a cantar, eu estava atrás de um púlpito onde todo mundo apresentava, então pouca gente via e todo mundo ouvia. E quando eu saí de trás do púlpito foi uma surpresa, porque imaginavam que era um homem grande que estava cantando em algum lugar, e saiu eu com um corpo de criança e com aquela voz, anos, assim. Claro. E aí essa professora de geografia, chamada Júlia, ela olha para mim e fala, menino, você é a reencarnação do Caruso. Uau, que elogio, gente. Pra quem sabia quem era o Caruso é ótimo. Okay, gente, eu falei, olha, eu não sei quem é Caruso. A gente faz uma brincadeira. É um dos sorvetes, né? Falei, não sei quem é Caruso, muito menos o que é reencarnação. Entendi. Se for alguma coisa boa, eu fico feliz. E essa professora falou, olha, você tem que estudar na USP. Você tem que fazer música na USP. E eu não fazia ideia, eu falei, eu não sei o que é USP, eu não sei, não sabia, assim. Então, foi a partir daí que as coisas começaram a se construir, assim. Então você tinha aproximadamente 15 anos. E tem a 4 aí, acho que mostra um pouquinho desse início, alguma coisinha cantando pra gente. E você sai de Barrinha nesse período, Jean? Olha lá.
Essa é a professora Júlia. Olha, quantos anos você tinha aqui? Aqui eu tava já, essa foto não é bem no início, acho que essa foto tem uns 2 anos depois. Eu devia estar com uns 16 anos, quase 17 aqui. Ainda bem carinha de menininha. Ainda era garoto ainda. A dona Júlia, que morava aí em Sertãozinho, falou, olha, para você estudar, você não quer estudar na USP? Eu quero te ajudar. Que bacana. Posso te levar na minha casa? Uns dias depois, assim, pediu pra diretora pra eu ir depois do expediente da escola, e ela me levou na casa dela, lá tinha um piano. E eu sentei e comecei a tocar Ave Maria de Schubert no piano. E ela falou, como é que você aprendeu a tocar isso? Eu falei, toca no rádio às 6 horas da tarde. Horário mariano, né? Ela falou, bom, mas eu falei, de ouvido, meu avô me deu umas guias, assim, de mais ou menos de que notinhas, eu fui juntando os acordes e pronto, assim, os livrinhos de violão, uma coisa ou outra, e aprendi. Então você também não fez nenhum curso de música antes, até não, então? Não, até então eu não sabia nada de teoria musical. E tocou Schubert? E aí toquei Ave Maria de Schubert. E aí ela ficou impressionada, o pessoal... Já estou. O pessoal que trabalhava na casa dela ficou impressionado, e ela falou, olha, você não quer morar aqui em casa para você estudar? Ela já tinha 4 filhos mais velhos que eu. Eu falei, olha, preciso pedir pra minha avó, tal. Ela ligou pra minha avó, pediu, falou, olha, meu nome é Júlia, eu sou professora, teu neto tá aqui na minha casa, eu queria pedir autorização pra senhora deixar ele morar aqui, porque eu quero que ele estude. E a minha avó respondeu, pra estudar não precisa nem voltar hoje, pode ficar. Que bacana. Imagina, e aí então essa professora Júlia financiou toda a minha preparação para o vestibular. Contratou professor particular para fazer redação, literatura, aula de inglês, arrumou professores para me dar aula de teoria musical, porque tem uma prova específica para você prestar o vestibular. Então, assim, ela investiu pesado na educação para que eu conseguisse passar no vestibular naquele ano. E aí eram de 12 a 13 horas, mais ou menos, de estudo diário. Eu estava terminando o ensino médio, ela arrumou todo esse bando de professor para me preparar. Então eu acordava, da hora que eu acordava, a hora que eu ia dormir, era estudando para conseguir prestar o vestibular e entrar no curso de música. E entrei naquele ano, saí da escola pública e fui direto para a Universidade de São Paulo. Poxa, que bacana. Aí você veio para São Paulo. Aí comecei a estudar na Escola de Comunicações e Artes e a vida começou a... E a professora Júlia, tem contato até hoje? Virou mãe, virou mãe. Certeza. São muitas histórias. Eu diria aqui, Ricardo, que eu poderia sentar aqui e falar... Tem um livro que conta a história da minha vida, chama O Resumo da Ópera. Sim. E eu diria que é o resumo mesmo, porque são muitas histórias. A dona Júlia, ela não só se tornou uma espécie de mecenas, uma espécie de... Mas ela se tornou realmente uma madrinha, uma fada madrinha, uma mãe afetiva. O nosso relacionamento se desenvolveu de uma maneira muito, muito profunda, assim. Ela ainda continua sendo essa mãezona que me liga todo dia, que troca mensagem, que se preocupa e que deu todo o suporte até eu terminar de me formar, me profissionalizar, enfim. É óbvio que é uma pergunta de novo difícil, né? Mas imagino que, como você já tem extremamente definido o seu estilo, referências que te trouxe... Pensa, a gente está lá no início da história, né? Então, referências àquele início. Referências musicais? Musicais, sim. Bom, a dona Júlia, o que ela me mostrava era basicamente as canções napoletanas e a paixão maior dela, que era o coro do Nabucco, né? O coro dos escravos hebreus, Vapensiero. Então eu ouvi muito Vapensiero, ouvia muito as canções napoletanas, Mama, O Soldato Innamorato, Santa Lucia, enfim, todas essas. O Sole Mio, obviamente. O Sole Mio é um clássico, né? E aí, uma vez que eu comecei a entrar no curso de música, aí comecei a estudar as áreas antigas, áreas sacras, áreas de ópera. Comecei efetivamente a conhecer a ópera na faculdade. Até então eu não fazia ideia do que acontecia na ópera, não sabia nem o que era. Então, assim, foi realmente o talento aliado à oportunidade, aliado à garra, que me levou para a universidade. E ali que eu comecei, então, Então, eu diria que de grandes referências, assim,
enquanto artistas, uma voz feminina é a Jessie Norman, que foi uma grande referência que eu ouvia, e principalmente de comparação. Eu falava, é uma cantora lírica preta, eu sou um homem preto, então você vê aquela pessoa, você se reconhece com mais facilidade. Gostoso, que legal. Né? O Pavarotti, obviamente, que é um professor para todo mundo, até para ele, é um grande professor, né, do canto lírico. Ele abriu as portas, Jean, na sua visão? Ah, com certeza. Se eu não conhecesse o Pavarotti, talvez eu não fosse cantor lírico. Tá. Então foi esse trabalho que gente como Pavarotti, Plácido Domingos, Zé Carreiras fizeram, né? Que de alguma Os forma... tenores, né? Conhecido na época. Que de alguma forma conectou gente como eu, né? Que não tinha nenhuma ideia do que era a ópera, né? Então, essas são grandes referências, assim, que eu diria que eu tenho nesse universo. Com essa dificuldade... que infelizmente a gente sabe que há os limites financeiros quando a gente está no início de carreira, até mesmo no início de vida. Não é? Pois é, a gente sabe que é dificuldade, né? A gente entende muito bem disso. Como que foi falar italiano, né? Porque você foi já... Quando que você foi para Milão, já sabia a língua? Como é que foi toda essa história de... Você canta em quantas línguas? Olha, muitas. Muitas, por isso que a dificuldade. Mas basicamente o italiano, o espanhol, o francês, o alemão, o inglês são línguas muito... E o russo, né? Línguas muito presentes. Já tentei... o russo realmente é uma língua muito complicada, assim, para aprender, pronunciar corretamente. Mas não é impossível. Claro. Então essas 6 línguas basicamente são, assim, uma base para quem... estuda canto lírico, para quem realmente segue isso profissionalmente, assim. Mas quando eu fui para a Itália, eu ainda... existia uma coisa antes disso, né? Porque eu me formei na Universidade de São Paulo, e aí no último ano, que era no ano de 2009... Eu pensava, bom, aqui em Sertãozinho, Ribeirão Preto, que eu estudei na USP de Ribeirão, né? Sim, eu fazia algumas matérias aqui na Escola de Comunicações e Artes de São Paulo, mas o departamento da ECA era em Ribeirão Preto, que era o mesmo departamento com 2 divisões. Hoje são independentes. E aí eu pensava, bom, eu canto em casamento, eu canto em batizado, eu canto em funeral, eu canto em festas. Eu queria saber essa história de funeral que eu li, mas agora que eu sou um profissional com diploma, o que mais que dá para fazer? O que esse diploma me diferencia? E eu ficava pensando e devaneando assim na cozinha com a dona Júlia ali que a gente vivia conversando, até que um dia eu vi o João Carlos Martins na TV. Esse é outro amigo que a gente gosta muito. Num programa de televisão com uma orquestra jovem, um projeto que ele estava iniciando. E de novo eu pensei, bom, ele tem músicos, instrumentistas, mas não estou vendo cantor. E aí essa professora Júlia, ela, como disse, ela tem 4 filhos. O filho mais velho, que é o Pedro, né? O filho mais velho dela estava no início de um relacionamento com uma moça chamada Maristela, que, pela minha sorte, era a irmã da Mônica Bergamo, que é a jornalista. Sim. E aí, então, a nossa convivência, sempre enquanto família, né? Eu como o último irmão, o irmão ali que estava sendo adotado. Então, a gente tinha essa conexão com a Mônica e aí, então, ligamos. Olha, Mônica, será que você conseguiria uma audição com o maestro João Carlos Martins e tal? E a Mônica, no auge da sua responsabilidade jornalística, respondeu, não, eu não vou conseguir, porque eu sou uma jornalista séria e eu jamais pediria um favor para uma pessoa famosa, porque transgride completamente a ética da minha profissão, não combina com quem eu sou, o que eu represento. Mas se um dia o maestro João Carlos Martins me ligar e eu lembrar, eu posso mencionar, não vou pedir, menciono. Sim. E aí eu sempre digo que eu nasci com a estrela da manhã brilhando, assim, Amém. tipo... e a Mônica ligou pra gente dizendo, olha, o João Carlos Martins me ligou essa semana. Acho que uma semana depois, assim. Sério? Juro por Foi Deus. Muito próximo, uma assim. semana depois. E aí eu mencionei o Jean, eu falei pra ele, olha, maestro, minha irmã tem um cunhado afetivo no interior de São Paulo. É um rapaz que está começando a estudar música agora. E eu gostaria de saber se o senhor tem algum músico da sua orquestra que poderia ouvi-lo. E o João Carlos Martins
Respondeu Mônica, normalmente quem fala que é cantor lírico vai cantar numa celebração de família, vai celebrar com os amigos. Ser cantor lírico é uma profissão muito difícil, que depende de muita disciplina, de uma série de comprometimentos. Mas em consideração a você, peça para que o rapaz venha aqui em casa, que eu mesmo irei ouvi-lo. Puxa, Maria, aí tremeu as pernas, base e tudo. Jean, vem para São Paulo que o maestro vai ouvir você na sexta-feira, na outra sexta-feira. E aí entrei no Cometa. Viação Cometa. E vim viajando. Outro dia, gente, eu preciso... O Moreno, como é que é o primeiro nome dele? Ele fez um texto lindo, depois eu vou te mandar, que ele fala mesmo, sobre essa minha vinda de Ribeirão Preto para São Paulo. Eu vou dar uma olhadinha enquanto eu te conto a história. Tá bom. Enquanto ele vai procurar lá então, gente, a gente pode até lembrá-los, primeiro de agradecer a audiência de vocês, que nós estamos aqui então na TV aberta, todos os dias das 17 às 18 horas, trazendo sempre convidados bacanas. Outra coisa que eu quero lembrá-los, que nós temos um portal que traz notícias para que você possa se atualizar, é o portal Orbis News. Aí depois eu vou apresentar para o Jean também. Quem sabe ele escreve para a gente, que a gente tem mais de 200 articulistas, Jean, em que a gente traz notícias de todas as áreas diversas possíveis do mercado, né? Inclusive a música. Né? Então tem política, tem tecnologia, tem imobiliária, tem, enfim, economia, tem saúde, tem religião, tem de tudo e tem música também. Então se você quiser acessar e saber notícias com qualidade, inclusive o nosso podcast está lá também, que você pode nos encontrar através acessando o portal www.orbisnews.com.br. A gente está aí todos os dias para você, tá bom? Então quem quiser acessar, é só entrar lá e conhecer. E vai ver inclusive o programa do Jean, viu? Pode procurar no Orbis, você vai encontrar, que nós temos aqui sempre os últimos atualizados para você. E aí, o Newton Moreno, sim, grande escritor, escreveu, sim. Olha como ele descreveu essa minha vinda. E eu vim pedindo proteção divina, afinação e coragem. Oba. Fui no Cometa, na Via Láctea Paulista, namorando estrelas. E o caminho foi sendo traduzido em canções. As estradas pareciam partituras de onde saltavam notas musicais. As placas no trânsito tinham nomes de ópera. As buzinas emitiam árias. Fui vendo o mundo pelos olhos da música, como devem ter feito tantos jovens que aqui chegaram sonhando com aplausos. Uau, que poeta! Ele descreve essa primeira fase da minha vida. Caramba, é um texto lindo, para uma homenagem que nós fizemos para o João. E eu, muito emocionante, assim. Poxa, e aí chegou na casa do João Carlos e tava lá... Na casa do João Carlos? João Carlos, é bizarro, ó. Tava lá o João Carlos Martins com o padre Marcelo Rossi. Sim. E aí, outra referência também, né? Quando eu vi o padre... Eu conto essa história no público, nos shows ou concertos, sempre dou uma risada. Falo, o maestro ficou com tanto medo da audição que mandou chamar o padre. E um padre bem alto ainda, né? É, um padre alto, forte. Olha e aí, coisa ele, linda. Né? Ele é uma pessoa incrível, né? Maestro, uma humildade absurda. Isso aqui é um concerto que a gente estava preparando para fazer no Metropolitan Museum de Nova York. Poxa, que legal. E aí, o maestro olhou pra mim e falou, olha rapaz, nome bonito você tem, vamos ver se você canta bem. Sentou no piano, começou a tocar uma área do Handel que eu tinha levado, e o padre Marcelo ficou ali do lado, assim, rezando. Tem um vídeo na internet, acho que eu postei no meu Instagram, desse encontro, assim. Tá. E aí comecei a cantar e ele me interrompeu e disse, rapaz, o que você vai fazer amanhã? Eu falei, tem um casamento em Ribeirão Preto, lá na catedral. Ele falou, não, amanhã você vai ser o solista da minha orquestra. E no outro dia... Amanhã. Ensaiado, assim, um mês. Entendi. Amanhã. Entendi. E aí no outro dia eu tava lá solando para 3.000 pessoas no Clube Pinheiros, aqui em São Paulo. Sim. E o João Carlos me apresentando pro mundo profissional. Foi assim que tudo começou. Caramba. E foi o grande divisor de águas, porque aí ele me levou para tudo. Para televisão, para os grandes teatros, ele realmente me apresentou a cidade de São Paulo. Ele, como São Pedro, assim, me deu a chave da cidade, falou, abre a porta e entra. E de tanto ele fazer esse exercício de me colocar e me apresentar, e obviamente me contratou, me deu uma bolsa de estudos, né? E realmente trouxe essa dignidade profissional, que era a minha grande dúvida. O que eu vou fazer com o meu diploma? Do que você citou. Ele me trouxe a resposta, tá? Que o seu talento, veja o que o seu talento, veja o que a sua preparação pode oferecer para você. Sua disciplina, né? Seu estudo, sua
tempo, dedicação. Daqui para frente. E aí me tornei um profissional e de tanto ir conhecendo pessoas, acabei ganhando uma bolsa para estudar em Milão, por conta dessas conexões com o João Carlos Martins. Conheci o Ivo Herzog, né, num evento. O Ivo acabou se tornando um amigo querido. Legal, o Ivo me apresentou um maestro que estava muito entre a Itália e o Brasil, que também infelizmente partiu, que é o Martinho Lutero, que era do coro Luther King. Sim. E aí essa ponte do Ivo com o Lutero me levou para Milão e eu comecei a ter aula de canto em Milão, comecei a estudar em Milão e ali comecei a aprender a falar italiano na prática. Então, para responder a tua pergunta, o italiano foi sendo desenvolvido no dia a dia. Que bacana. Além de estudar em Milão, ele deu toda essa prévia pra gente, ele merecidamente, por tudo que a gente já está percebendo, ele não só teve a oportunidade de estudar, mas também ele foi homenageado, não é? No Ridotto dell'Opera, que é uma referência europeia, não é isso? É um programa importante que menciona artistas que são emergentes ou pessoas que já estão, inclusive nesse encontro do programa Ridotto dell'Opera foi do aval com a Luciana Serra, que continuou falando, o Jean é uma promessa da ópera, é um artista brasileiro que tem muito futuro e tal. Então, muito importante, assim, muito importante. Foi muito bonito, né? Quando você olha para o início da sua carreira hoje, você tem quantos anos de carreira? Oficialmente falando, dos 15 até hoje, com seus 20 anos de idade agora, então tem 5, né? Eu digo sempre que o músico, ele já nasce trabalhando, né? Quando você fala, eu vou ser músico, então se eu contar de quando eu comecei a me apresentar publicamente, eu diria que eu tenho mais de 30. Mais de 30. Mas profissionalmente eu considero, porque eu tive a sorte de ter a carteira assinada como cantor. Então, quando o João Carlos Martins, a Fundação Baquiana me contratou, assinaram minha carteira, tá lá, cantor solista. Olha. Então, aquilo foi em abril de 2009. Então nós estamos falando de 17 anos de carreira profissional, eu Poxa, diria. Que legal. Quase a maioridade. Então, olha, metade da carreira que não foi oficialmente profissional, porque você já estudava da Laje... Da Laje para o Lincoln Center de Nova York. Uau! Da Laje ao Lincoln Center, maravilhoso. E dessas apresentações, você até citou, fazendo analogia de lá para cá, né? Que você casou em diversos eventos sociais e em velório. Como que surgiu essa história de velório? Que obviamente que deve ter coisas até mais interessantes aí, mas velório é algo diferente, né? Que a gente pergunta, como é? Olha, era muito curioso, assim, porque essa história da Ave Maria, né? Uma Ave Maria. O tenor canta Ave Maria. Então vou contratar um tenor porque ele vai cantar Ave Maria. E tem, assim, muitos velórios, histórias curiosas. Por exemplo, teve um caso, a Dona Júlia era sempre a grande movimentadora desse negócio. Canta, porque assim tem fulano que vai te ouvir. Ela estava sempre criando oportunidades para que as pessoas ouvissem, né? Sim. Seja no amor ou na dor, ela estava ali na cabeça dela, mostrando o Jean, que era o filhinho que ela tinha e que cantava. Claro. E assim, teve um caso muito curioso, e que eu até conto no livro, assim, que é esse velório de uma pessoa que a gente conhecia. Tá bom. E já estava enterrando, assim, a pessoa que tinha morrido. E aí alguém falou, não, o Jean tem que cantar Ave Maria. E aí os funcionários do cemitério, coitados, estavam segurando o caixão. E eu cantava Ave Maria. E aí até que enfim o rapaz falou, será que dá pra cantar mais rápido essa Ave Maria? Sério. Também, coitado, eu imagino, né? O esforço. Então tem situações um pouco constrangedoras que acabaram acontecendo por conta de cantar. Eu tenho certeza. Né? Todos que eu faço a pergunta, né? Conte uma história diferente, tem que ter, não constrangimento, tem como, né? Mas nada maldoso, assim, claro, compreensível. Claro, faz parte. Com o grande sucesso que o Jean está contando pra gente aqui, ele já teve a oportunidade de cantar com outros grandes sucessos como ele, no nome da música nacional e internacional. Estou falando aqui de nomes como Laura Pausini, que pouco conhecida aí, com as músicas dela. Pausini é uma referência italiana, né? Para todo mundo, A história da popularização, né? E gosta muito do Brasil, a Laura, né? Já ouvi cantar. Eu ousaria dizer que a Laura Pausini resgatou o italiano internacional, pois né? Porque a Itália, que sempre teve grandes cantores, Festival de Sanremo, tantas coisas, de repente foi se internalizando, fazendo a sua música cada vez para si própria. A Laura veio e pum,
botou a Itália novamente no mundo. No pop do mundo. No pop do mundo. Sandy. A Sandy é uma que querida. De voz uma referência também. É, e de infância, né? Crescemos ouvindo essa dupla. Sim, o Brasil não tem como não falar entre a dela e do irmão, né? A Sandy Júnior. Tá ouvindo esses dias o Júnior fazendo uma entrevista ali dizendo que as pessoas confundiam o nome dos dois, né? Então sempre chamavam ela de Sandy Júnior e ele de Sandy Júnior também, né? E Fafá de Belém, que é uma voz também potentíssima. Fafá, mais do que uma voz, é um ícone, né? Da nossa democracia, da cultura paraense. É uma mulher que eu tenho muito carinho, muita gratidão. A Fafá demonstrou generosidade para com a minha pessoa inúmeras vezes, então eu tenho um carinho enorme pela Fafá. Tem a foto 5 aí, Gui, que a gente pode mostrar um pouquinho dessas imagens aí, não é? Outras parcerias. Jean, olha aí, tem aí. Quem é? Essa, a Luísa Posse, minha amiga querida, né? A Laura, Fafá querida. Muita gente, Sandy. Eu dividi o palco com gente muito, muito importante para a música brasileira, o Jacques Morelenbaum, né? O André Memari, que é um pianista genial, o Nelson Aires, né? O Edgar Poças, que é um amigo querido, tanta gente, Estãozinho Chororó, Daniel, a Simone, muita gente, o Thiago Abravanel, desse mundo da música mais midiática, diria, né? Muita gente importante, assim, com quem eu dividi o palco. Que gostoso. Eu acredito que todas essas pessoas que você falou, deve ter sido realmente muito bom. É muito bom a gente acompanhar o trabalho de pessoas queridas, né? Mas eu imagino a tua emoção que veio lá da missa de Barrinha, cantar com um rapaz um pouco mais famoso, né? Um padre mais famoso, conhecido apenas como Papa Francisco. 2013, tivemos a visita no Brasil do Papa Francisco e você cantou para ele. Como que foi essa emoção, Jean? Olha, eu tenho lapsos, assim, eu diria, porque foi realmente muito emocionante. Eu brinco dizendo que eu tentei tanto ser um rockstar, que cantar na Jornada Mundial da Juventude foi meu momento mais rockstar, porque tinha 2 milhões, quase 3 milhões de pessoas na plateia. E ali do nosso lado tinha o Papa Francisco. E eu sempre digo que foi um momento em que eu levei os meus avós para o palco finalmente, porque comecei a cantar na igreja, então cantar pro Papa, ver a minha avó que estava lá na televisão assistindo eu cantar pro Papa, tinha uma força muito grande assim. E segura a emoção, uma situação dessa, como é que faz? Foi difícil, foi muito difícil, porque passa um filme gigante pela sua cabeça. 8 anos em Barrinha, cantando na missa. E de repente você tá no palco do mundo, né? Porque o mundo inteiro assistindo, assim. Que música você cantou, você lembra? Foi o hino da Jornada Mundial da Juventude. Sim. Foi a música específica daquele evento, assim. Nessa ordem, depois de cantar para o Papa Francisco e grandes nomes que a gente está vendo já aqui, em 14 você gravou um álbum duplo, o 2 Atos, é isso? Como que foi o 2 Atos? Como foram o trabalho? Esse disco 2 Atos nasceu da generosidade do Edgar Poças, que é um dos escritores do Balão Mágico, compositores de músicas do Balão Mágico, e um cara que estimula os jovens artistas. E aí ele veio então com a proposta, ele tinha me pedido para gravar um demo, ele tinha feito uma versão de algumas participações, né? A turma toda aí, que galera, Fafá aí também gente tá aí, boa. Jacques, João Carlos só, né? Tem todos os nomes, desculpa, te cortei, continue. E aí o Edgar, ele tinha me pedido um demo, falou assim, eu vou fazer uma versão da Serenata de Schubert pro Chitãozinho Chororó gravar. E eu gravei aquela versão para eles aprenderem e tal. E aí ele falou, mas você nunca teve vontade de gravar um disco? Eu falei, não, vontade eu tenho, mas como é que eu vou fazer? E ele articulou tudo isso, juntou toda essa turma aqui que você tá vendo. E aí nós resolvemos fazer esse disco. E aí eu falei, como é que vai chamar esse disco? E eu dei o nome 2 Atos, porque nós separamos, fizemos um disco no estúdio, onde a gente canta clássicos como A Suíte dos Pescadores, né, do Caymmi, com o Jacques e a Paula Morelenbaum. Que legal. E também um disco ao vivo, onde a gente gravou áreas de ópera, com coral, com solistas internacionais que nós trouxemos. Então, 2 Atos nasceu da generosidade do meu amigo querido, que é o Edgar Poças. E a gente escuta onde? Todas as plataformas, Spotify, Deezer, iTunes, YouTube, todos os lugares você encontra. No YouTube tem todas as faixas gratuitamente. Que legal, gente, tá facinho, né? Então é só entrar lá,
Tenor Jean William. Sempre Tenor em todas as redes. Isso. Todas as redes aí, @Tenor Jean William. Você vai encontrar, inclusive, ouvi-lo não só nos grandes palcos do planeta, né, mas também numa eternização aí de um trabalho lindo. E depois que você cantou para o Papa, gravou CD, depois que o Jean deixou tudo preparadinho, ele é convidado apenas pelo príncipe, por um príncipe de Mônaco. Não é um príncipe ali da rua, não, gente. É o príncipe de Mônaco, em 2018. E a convite do príncipe, você foi aparecer lá na ópera, né? Foi recebido pela ópera de Monte Carlo. Eu sempre gosto de contar essa história de um jeito curioso, que é o seguinte: a professora Júlia, que acreditava que eu, em algum dia, ia me transformar numa estrela. Ela falava, você vai ser uma estrela. Você nasceu para ser uma estrela. Coloque isso na sua cabeça. Eu falava, dona Júlia, vou cantar nos casamentos, nos eventos. Já tô melhor do que eu tava em Barrinha. Já é bom. Acredita, você vai ser uma estrela. E é por isso que eu vou te dar aula de etiqueta. Sério? E ela achava que eu tinha que aprender como comer, como me portar, como pegar o copo, etc, etc. Ali, todas essas regras. E aí eu tava fazendo uma turnê com o Martinho Lutero, inclusive. A gente tava na Índia, fazendo Requiem de Mozart. Quando toca meu telefone, vindo de Mônaco, uma senhora chamada Luciana, perguntando se eu poderia cantar representando o Brasil numa noite de gala, que seria uma homenagem ao nosso país, e que seria um jantar oferecido pelo príncipe de Mônaco, que ia assistir o concerto, e depois estava me convidando para um jantar. E eu pensava nas aulas de etiqueta, porque eu nunca obedecia a dona Júlia, né? Dona Júlia, vamos conversar aqui. Eu vou pegar o telefone com ele e vou conversar. Mas deu certo, o príncipe foi uma simpatia, foi muito curioso, assim, porque, obviamente, né, você, a partir do momento, eu era sou um menino que veio do interior de São Paulo, né, então você ouve a palavra príncipe, princesa, realeza, você sempre cria um mundo mágico dentro da sua cabeça, né, é uma coisa lúdica. Nós temos uma referência da Rainha da Inglaterra, né? Exatamente, então, para mim foi muito, muito gratificante essa experiência. E o reconhecimento chegou novamente, eu digo, na cidade, porque a gente está falando de Barrinha aqui, mas chegou em Barrinha. Então não é que voltou a Barrinha, eu digo que chegou em Barrinha, porque ele rodou o mundo inteiro aí, voltou e foi homenageado numa cidade em que te reconheceu como pessoa, te reconheceu como profissional, te reconheceu como aquela pessoa que fez a diferença para a cidade e te eternizou com o teatro, é isso? Pois é, eu acho que o artista, né, Tem a foto aí, né, Gui, pra gente colocar? Ser artista não tem cura, né? Tava vendo isso hoje, alguém dizendo, ser artista não tem cura, né? Então, já que não tem cura, o que a gente pode fazer é tentar disseminar o máximo possível essa grandeza que a nossa alma tem a possibilidade de tocar, né? Então, ter um teatro com o meu nome é uma honra, obviamente, não existe ninguém que não ficaria honrado, mas é acima de tudo uma responsabilidade, né? Você sustentar esse exemplo. Dizer, olha, e com realidade, assim, porque a gente também não pode cair nesse discurso barato de que só dizer yes, we can. Essa coisa de só dizer yes, we can é muito vazia, né? Não, existe uma estrutura, existiram pessoas, existiu oportunidade, existiu investimento, existiu disciplina e comprometimento da minha parte. Né, existiu uma série de conspirações positivas para que essa história se construísse e culminasse na construção de um prédio que pudesse colocar o meu nome como referência. Quando tua avó passa em frente a esse espaço e lê esse nome, Jean William Silva. A minha avó, com a simplicidade dela, ela fala, é meu neto. Só. Ah, tá. Meus avós, graças a Deus, assim, na minha família, de modo geral, a gente não tem essa rompança, assim, tipo de ele é o maior... Não, ele é o nosso filho. E a professora Júlia? A dona Júlia tem orgulho, assim, de dizer que bom. Viu? Eu falei pra você, ela não te saber briga. que aquilo que eu tava prevendo se concretizou, assim. Poxa, que legal. Mas sempre todo mundo, todo esse relacionamento que eu criei é sempre de uma atmosfera de muita humildade, graças a Deus. Você recebeu da Fundação Pirelli para as artes o prêmio Talent Award. E aí? Que premia jovens artistas
empreendedores. Por isso que a gente chamou atenção para isso, né? O que esse prêmio representa na tua história? Olha, imagina de novo, né? Você sair de uma cidade como Barrinha e aí a Fundação Pirelli lá em Milão te nota e fala, vem aqui que nós queremos te dar um prêmio, a gente quer reconhecer você porque o que você fez com a sua história é relevante. Né? Então, é o empreendedorismo, porque tem, claro, inúmeras maneiras de você empreender, né? Às vezes você empreende, cria emprego, você empreende... no meu caso, eu empreendi a minha própria vida, né? Porque você imagina, quando a gente conta a nossa própria história, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Para não ser arrogante, mas você imagina o que é você sair de uma realidade de pouquíssima perspectiva e você conseguir gerenciar para que ela não se perca ao longo do caminho, até você alcançar o início do propósito, né? Que é o propósito. Então, é uma forma de empreender essa carreira, de empreender a própria vida. E aí, a partir do momento que se cria um teatro, que se dá o seu nome e fala, olha, você está dando bons exemplos. Então, para mim, acima do prêmio, está o reconhecimento de que a minha história valeu a pena. Tanto valeu a pena que mais uma eternização aconteceu em 2022, que ele já falou um pouquinho, né? Que é o resumo da ópera. Conte pra gente que é o resumo da ópera aí, na tua história, porque é muito bom ter a oportunidade de mostrar para as pessoas que estão começando, mostrar aquelas pessoas que às vezes vêm de um interior e acham que o interior não vai mudar a tua vida, você nasceu lá e lá que você vai ficar, e não é bem isso que o Gia conta através desse material aqui, desse trabalho do Elcio. Olha, eu diria que a coisa mais interessante desse livro é quase psicanalítico até, assim. Que gostoso. Porque é você olhar para você de um jeito que você não conhecia. Por exemplo, através dessa pesquisa do Elcio, que é um querido amigo, eu descobri coisas da minha avó e do meu avô que eu não conhecia, histórias dos meus avós, histórias da minha mãe, que mesmo convivendo diariamente, às vezes não se conta. E quando um jornalista vai lá e faz a pergunta do jeito certo, a resposta vem. Então, primeiro isso. E segundo, né, ter de novo mais um material que eterniza a sua passagem por esse planeta, né, que tem milhões de mistérios, inúmeras possibilidades, e aí, de alguma forma, ele se organiza para dizer, a sua história a gente quer que vá para os anais, assim. Que legal. Então é muito gratificante. E a gente encontra para comprar esse material, para adquiri-lo? Você vai encontrar ele no site da Editora Letramento hoje, né, ou pessoalmente com o Elcio, e em algumas livrarias ele ainda, não sei qual todos os nomes, mas em algumas livrarias você ainda encontra. Quero saber desse. Eu vou te mandar um de presente. Eu vim sem, mas eu vou te mandar um de presente. Não por isso, mas eu quero saber, porque eu fico muito feliz. A gente tem a oportunidade de entrevistar muita gente boa, não é? E não é elogio nem puxar nada, literalmente nada. É feliz de verdade de ver que esforço, dedicação, atenção, acreditar em si, isso faz com que um exemplo como o seu nos dê alegria de ter um convidado da tua altura e mostrar para o nosso telespectador quão importante é uma pessoa boa. E sabe o que é mais importante? É a gente entender que tudo é vitória. Porque se você for me comparar com algum outro jovem da mesma idade que eu, que de repente eu cantei em 15 países, ele cantou em 45. Eu cantei pro Príncipe de Mônaco, ele cantou pra Rainha da Inglaterra. Sempre vai ter alguém, mas o importante é você ter essa consciência de reconhecer o seu próprio valor. E a probabilidade de ter muito menos é alta. Então um material desse é muito bom. Sim, né? É muito bom mesmo, porque você vai ter a oportunidade de ver que o Gia é um cara normal, como todos nós, sabe? Tá aí, correndo atrás, né, Gia? O Gia é um cara realizado hoje? Muito, muito. Depois da pandemia, eu diria que eu tive uma espécie de epifania, assim, de consciência. Eu sou um grande buscador, né, do autoconhecimento. Gosto muito de ler os poemas do Rumi, gosto de muitas coisas, assim, místicas. E eu me sinto uma pessoa realizada. Por tudo isso que a gente contou aqui, que já é uma materialização profunda na história de alguém, mas principalmente porque eu estou satisfeito. 2 assuntos pra gente... A hora passa, a gente tá aqui, a gente tá uma delícia de conversar. Não, a gente precisa de... vou falar com a minha diretora, já agendar mais um programa pra você, não vai ter jeito, né? Em 2023, você rodou o Brasil com a turnê Cantos Brasileiros. Cantos Brasileiros, que eu acho que é Origens, né? O meu show preferido, eu diria. Olha... Porque foi quando... A gente pode cantar, mas quando você canta na sua língua, o maestro João Carlos Martins uma vez falou assim, você pode fazer sucesso no mundo inteiro, se você não fez sucesso no quintal da tua casa, não valeu. Então quando eu
criei esse projeto, esse concerto, show chamado Cantos Brasileiros, cantando tudo em português, Chiquinha Gonzaga, cantando tantos compositores maravilhosos, Villa-Lobos, Carlos Gomes, etc. Finalmente, eu me conectei com o público de uma maneira que eu nunca havia me conectado. Então, para mim, tem um gosto muito especial esse show. Bravo, Carlos Gomes do Brasil. Essa é a parte do ator que eu falei lá no começo, né? Eles estão produzindo, preparando um longa-metragem para contar a história de um dos maiores referências que levou para fora o Brasil com muita qualidade, com muito respeito e abriu para o mundo que nós temos pessoas competentes. Esse filme, que é um projeto da Ariane Porto, querida amiga, diretora do filme, né? E escreve o roteiro. E quando elas me procuraram para falar do filme, a Ariane me disse assim: Jean, eu entrei no Google, eu já fiz pesquisa de cast, eu já fiz 1000 coisas, eu não consigo achar uma pessoa para ser o meu Carlos Gomes. E aí eu falei, mas o que você quer comigo? Você quer que eu trabalhe na produção de trilha sonora? Ela falou, não, eu quero que você seja o Carlos Gomes. E foi um encontro emocionante demais quando ela me propôs esse papel, assim, porque o Carlos Gomes é realmente... Você imagina que nunca nenhum compositor brasileiro foi capaz de fazer o sucesso que o Carlos Gomes fez na época que o maior compositor de ópera era o Giuseppe Verdi. Sim. Então ele estava ali pau a pau com o Verdi. Era de ouro, né? Na era de ouro da ópera. Então é realmente... E o Carlos Gomes e eu temos muitas peculiaridades, assim. Os nossos caminhos se cruzam de inúmeras maneiras. Ambos vêm do interior de São Paulo, homens negros, de minorias, de periferia, enfim, inúmeros argumentos, assim. Mas acima de tudo... Olha a reencarnação, hein? Ah, não. Quem me dera, mas jamais teria a ousadia de dizer isso, jamais. Usando a terminologia lá que você ouviu lá atrás, né? Nosso maestro Carlos Gomes é único. E eu diria que, pra gente, a maior honra desse projeto é engrandecer o sentido de brasilidade, de quanto nós, enquanto brasileiros, somos arrojados, o quanto nós, enquanto brasileiros, somos fortes, empreendedores. É trazer realmente, reacender esse orgulho nacional, porque é isso que você ouve a voz do Brasil, a voz do Brasil. Então, o Carlos Gomes é a voz do Brasil, né? Óbvio que a gente conhece Fosca, tantas outras óperas do nosso grande maestro, mas é a voz do Brasil. Então, realmente, a ideia desse filme é acender a força que tem o orgulho nacional. É isso que nós queremos com esse filme. E a gente ouve o Jean falar, tem muito, sai do coração tudo isso que você está falando, né? É amor de verdade por tudo que você faz, dedica, né? E para esse jovem que está querendo iniciar uma carreira de música, que a gente sabe a dificuldade às vezes, o que você diria pro nosso jovem aí? Que, olha, dá para fazer sucesso, dá para ser bom, dá para viver da tua arte, do teu amor. Olha, eu sou da geração millennial, né? Eu tô na ponta tô ali, ó, com o pezinho nos 40 agora, né? Então, eu cresci profissionalmente, inclusive, na transição, né? Do mundo que era analógico para o digital. Eu vivi todas essas transições, né? Então, obviamente, quando você fala de sucesso hoje, eu ainda peguei, por exemplo, eu peguei o sucesso que era você ir no programa da Hebe. Ah, que bacana. Né? Então, você foi no programa da Hebe e tal, que legal. Hoje você tem um canal na rede social que você alcança, às vezes, um público muito maior do que a rede aberta de televisão às vezes tinha condições de alcançar, entendeu? Então, de novo, vou falar do empreendimento, né? Quer dizer, se você é um músico jovem e você quer viver profissionalmente, você precisa se atualizar. Sempre. Né? Muito, assim. Hoje, mais do que nunca. A inteligência artificial veio para ficar. Então, assim, você precisa se atualizar muito e, obviamente, você precisa se comprometer, né? E aí as coisas, elas vão acontecendo. E não se iludir. Acho que é o discurso que todo artista mais maduro pode deixar para um jovem. Não se iluda. Isso é importante. Você vai entrar em estúdio agora, né? Para preparar coisas novas. Sim. Em setembro você está de volta aí com um espetáculo novo. Agora em setembro, agosto, a gente está preparando Porgy and Bess, sobre a regência do maestro Roberto Minchuk, no Teatro Municipal de São Paulo, com a direção da Grace Passot, uma ópera que fala sobre o povo negro recém-escravizado no sul dos Estados Unidos.
Unidos, que tem temas lindos. Summertime and the living is easy. Bem famosos, né? Lindo. E aí, final do ano vem aí, eu tô com um projeto que chama Show de Natal. Inclusive, tô vendendo aqui, se alguém quiser contratar esse show de Natal que eu tenho, com canções de Natal linda, áreas de ópera, áreas sacras. Então, aí, quem quiser me procura lá nas redes sociais. Final do ano tá chegando. Maravilha. Então, avisa a gente te traz aqui, vamos conversar sobre isso de novo. Obrigado pela participação, querido. Eu que agradeço. Obrigado por te ouvir e aprender muito com você hoje. Obrigadíssimo. Gente, olha, quero agradecer também vocês que ficaram com a gente até o final. E lembrando que segunda-feira a gente está de volta com mais um convidado às 5 horas aqui na TV Aberta. Até lá.